Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos aqui no canal 49, na cidade de Fresno, e é repetido às terças-feiras às 10 da noite, no domingo às 7 e na terça às 10. Bem-vindos, eu sou o diácono João Sousa de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com o padre Manuel Sousa de Turlock. Boa tarde, Sr. Padre Manuel. Como está? Está bom? Obrigado, João, pelas boas-vindas. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na televisão católica de Fresno. A gente lhe agradece. Também o Padre Manuel foi um dos 72 discípulos que Jesus mandou. Veio de Turlock até Fresno trazer a palavra de Deus. A gente depois vai ver isso um bocadinho mais adiante. Mas é mesmo isso, 72, não foi? É, 72. Agora consigo 73. Um número perfeito. 3 de julho, já amanhã, para os que ouvem ao domingo, amanhã é o dia 4 de July, e para os que ouvem na terça, já ontem, é que foi esse dia, 3 de julho. O Padre Manuel, nesta altura, já está de férias, a gozar. Estou numa casa de retiros, a fazer um retiro. A desaparecer. Desaparece. E a ler e a rezar. Olha, muito bem, rezo pela gente, pela comunidade portuguesa. Hoje, então, tempo comum, 14º domingo do tempo comum. O que é o tempo comum? O tempo comum é aquele tempo durante o ano em que não há aquelas grandes celebrações litúrgicas e as suas preparações. É aquele tempo ordinário, aquele tempo domingo tras domingo, em que a gente põe um pé diante do outro e vamos assim crescendo na direção do reino de Deus. Ok, muito bem. Vamos à primeira leitura, então leio a primeira leitura. Exatamente. Leitura do livro de Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações. Podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o Senhor: farei correr para Jerusalém a paz como um rio, e a riqueza das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração, e como a verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre Manuel, o que é que o profeta está dizendo aqui? Isto parece uma linguagem misteriosa. Uma das passagens mais belas do Antigo Testamento, uma poesia extraordinária, uma profecia maravilhosa, que se realiza até certo ponto quando os que foram exilados voltam de novo à sua terra, a Jerusalém, e o profeta procura animá-los pelo caminho, a desfazerem-se das suas vidas já plantadas num outro lugar e a voltarem agora à sua terra. É realmente umas palavras de enorme significado, porque fala que isto é o plano de Deus e realmente aqueles que voltam com uma fé mais purificada, mais madura. Por acaso, agora recentemente terminei um curso sobre a história do povo de Deus desde o segundo templo dos anos 580 a.C. até a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E o que nós vemos é que aquele grupo que vem, que não é muito grande, mas vem com um entusiasmo, uma alegria e uma esperança, e ao mesmo tempo com uma compreensão do plano de Deus para Israel e para o mundo inteiro, que realmente supera tudo aquilo que o povo de Deus até ali teria sido capaz de descobrir. É realmente no exílio que a fé israelita se purifica e amadurece.
Como é que eles dizem em português aquela frase? É no exílio que a gente ama a pátria. Quando estamos longe. Mas olha, caros amigos... E descobrimos. Caros amigos, a gente quando ouve assim estas leituras, isto às vezes não nos diz muito porque é uma linguagem figurada, etc. E parece-me que vale a pena a gente saber que foi no ano 587, antes de Jesus Cristo, que a Babilónia invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilónia. E no ano 539, eles começaram a regressar a Jerusalém. Um novo rei, já na Babilónia, que tinha conquistado também a Babilónia, agora deixou que o povo regressasse. Portanto, eles estiveram no exílio desde 587 a.C. e 539 regressam. E um escritor que se chamou Isaías, isto já agora aqui já é o terceiro Isaías, está a descrever como é esse regresso e a dar palavras de consolação e de animação àqueles que regressaram, porque encontraram Jerusalém destruída, encontraram tudo deitado abaixo, era preciso recomeçar. Mas eles agora vinham com uma atitude nova. E por isso esta linguagem tão consoladora e tão animadora. Não é? O templo levou anos a construir, só ficou construído para 514, e havia que angariar fundos, eles começaram a desanimar, não é? E estas leituras vêm exatamente para dizer a glória da construção do templo. Quando esse templo estiver construído, Deus vai manifestar a sua grande misericórdia. E nós hoje temos a mesma coisa, quando se constrói uma igreja, Deus vai manifestar-se aí também. E nós vemos no Evangelho que a chegada de Jesus a Jerusalém é também evocada nisto que está aqui. E uma outra coisa que também é diferente agora é a atitude. O povo, quando foi conquistado pela Babilónia e foi desterrado, tinha uma atitude de rebeldia. Deus mandou os profetas durante até várias gerações e não adiantava. O povo não ligava a Deus. E então o povo, no fim de contas, já estava no exílio em relação a Deus. Estava longe de Deus, então Deus mandou-os para longe de Jerusalém. Eles lá longe reconheceram a altura de onde tinham caído e começaram a admirar, a amar a sua terra, mas visto pelos olhos de Deus, de outra maneira. E agora estão a chegar lá. Isto faz lembrar a gente quando sai das ilhas e vem aqui para a América, e às tantas, depois de vários anos, é que a gente começa a apreciar o que deixou lá. Quanto mais velho eu estou, mais gosto das ilhas. E também esta leitura é um chamado muito importante para nós, como civilização ocidental. Nós estamos a abandonar a Deus cada vez mais. Os pais estão com cada vez mais dificuldade em educar os filhos na fé cristã. Os tempos estão muito difíceis para o fazer também, porque há muitas influências. E, de alguma forma, quais são os profetas que o Senhor também nos tem enviado? Pensamos, por exemplo, na mensagem de Fátima. Não será que Maria, no Novo Testamento, ou Maria, na história da Igreja, a começar especialmente depois das aparições em Paris, a Santa Catarina Labouré, em 1830, começou a chamar exatamente a França de volta para o Evangelho, que se estava a paganizar imensamente. Depois La Salette, uma mensagem muito direta à França, que não estava respeitando o domingo e a fé cristã na praça pública. E depois, então, as duas outras grandes mensagens que Deus enviou à Terra foi a mensagem de Fátima, conversão, oração, penitência, para evitar consequências terríveis, mas também a devoção da Divina Misericórdia veio exatamente nesta mesma linha de que agora é o tempo da misericórdia e depois sofremos as consequências se banimos Deus da praça pública, da vida, da família e da sociedade. Jesus Cristo disse-nos várias vezes que a gente tinha que saber ler os sinais dos tempos. E até que ele achava que os fariseus e os saduceus e os doutores da lei liam muito bem os sinais dos tempos. Se viam que a tarde estava vermelha ao cair do sol, amanhã ia estar muito calor e essa coisa toda. E eles liam os sinais do tempo, mas não sabiam ler quem era o grande profeta que estava no meio deles e ia dizer aquelas coisas. E também eu penso que Deus nos está enviando
grandes profetas como o Papa Francisco, por exemplo, que continuamente nos chamam para voltarmos para Deus, para ajudarmos os nossos irmãos, sobretudo os mais desprotegidos e essas coisas. De maneira que Deus continua. Deus continua fortemente a dirigir a sua palavra. Também João Paulo II, o Bento XVI, os Papas. Nós estamos a ver realmente que o Deus está enviando um Pentecostes sobre a humanidade inteira. O acesso à Sagrada Escritura, o acesso aos sacramentos, o acesso à vida dos santos. Nós temos tantas ajudas hoje, mais do que nunca, na história da Igreja. E realmente porquê? Porque os tempos estão desafiantes e Deus está nos preparando para realmente sermos aqueles 72 que vamos ler no Evangelho. Yeah. Às vezes pessoas dizem, isto hoje em dia não é como antigamente. Antigamente havia mais fé, antigamente as pessoas tinham mais devoção e coisas assim. No entanto, eu talvez nunca vi gente com tanta fé como vejo hoje em dia. Até mesmo na praça pública. Até mesmo em lugares onde eles são vistos e podem ser ridicularizados. Gente que não tem vergonha de pronunciar alto e bom som de que são católicos e de que seguem a Igreja e coisas assim. Por exemplo, aqui na classe do diaconado, nós temos alguns professores leigos que faz admirar o conhecimento que eles têm da fé, o que eles sabem da fé e o amor que eles têm à Igreja. Antigamente os padres mais ou menos é que sabiam muito sobre a Igreja, é que falavam, é que davam aulas sobre coisas da Igreja. Hoje em dia há leigos com muita capacidade também. Nós vemos isso entre os jovens adultos, por exemplo, que vão para a universidade e têm que estar em aulas onde os professores realmente são anticatólicos, especialmente, não são anticristãos, mas mesmo anticatólicos, e como é que um jovem, numa aula dessas, testemunha a sua fé de uma forma, e estamos a ver que eles procuram fazer isso. Hoje em dia, por exemplo, todo este pessoal que ouve a EWTN, há muita gente que se tem interessado, há pessoas que têm conhecimentos e que têm grande amor a Cristo e a Rádio Católica também. A Rádio Católica. Bem, estamos a dizer que já vamos a meio. Caros amigos, estamos a meio do programa, vamos parar durante um minuto, a gente volta. Até já. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, neste 3 de julho. Amanhã espero que vocês se divirtam muito, celebrando a independência dos Estados Unidos. Vamos a meio do verão, no começo do mês, mas a meio do verão é um tempo muito interessante. Padre Manuel, a primeira leitura do profeta Isaías. Agora temos o Evangelho. Quer ler o Evangelho da missa de hoje? Ei, Padre Manuel, estava a dizer que ia de férias e que ia rezar. Não se esqueça de ver este programa. Olha que isto é visto no mundo inteiro. Eu posso vê-lo no meu iPhone? Pode. Exatamente. Sabia disso? É que há muitos de vocês que estão a pensar em ir às ilhas e ficam com pena. Eu vou estar nas ilhas e não vejo o programa. E assim eles podem ver. Sabes que até eles agora podem ver, mesmo ainda antes de caminhar. Porque estes programas são postos na internet, às vezes com semanas de antecedência. Ótimo. E também agora somos vistos na Artísia. Pessoal da Artísia, bem-vindos, já há quase um ano, há muitos meses. Não, eu até também penso que há pessoas nos Açores que também ouvem, né? E na Costa Leste. Sim. A nossa tia e as primas. Yes. E no mundo inteiro, em qualquer lugar que eles tenham internet. É possível que haja um português na China a ver-nos também. É capaz. E depois o governo não entende português e não leva a mal, porque o governo chinês persegue os cristãos. Mas não entende português, olha, eles podem ver descansados.
Ok, vamos então à segunda parte do programa. Vamos agora ao Evangelho. Manuel, quer ler? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés, sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios vos obedeciam em teu nome. Nos obedeciam em teu nome. Jesus respondeu-lhes: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago e dominar toda a força do inimigo. Nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Manuel, isto é um evangelho comprido. Isto tem muita coisa aqui. Podia-se escrever um livro. Ei, caramba. Um outro evangelho. Sobre este evangelho. O que é que isto está a dizer, assim em poucas palavras? Qual é a mensagem para hoje? Para mim é muito claro. Aquele grupo que veio no Antigo Testamento da Babilónia e que trazia com eles uma visão nova da sua fé e do plano de Deus, e repete-se aqui uma coisa semelhante. Já não são aqueles exilados que voltam, mas é Jesus que vai para Jerusalém, cheio de amor, com o entusiasmo de trazer esta mensagem do reino de Deus, dizendo que ele está perto, mas ele associa já não só os 12 a si, mas os 72, e eles vão a caminho de Jerusalém numa viagem triunfal. E Jerusalém nunca viu uma coisa semelhante. E nunca mais verá, porque terá sempre diante dos seus olhos Jesus na cruz a derramar todo o seu amor e toda a sua misericórdia. E para sempre vai ficar esta segunda viagem do povo de Deus para Jerusalém na história da nossa civilização ocidental e do mundo inteiro. Muito bem. Os outros evangelistas dizem que Jesus mandou os 12. São Lucas é o único que diz que mandou 72. Será que ele mandou por 2 vezes? No começo eram 12, porque ainda era muito no começo, e agora 72, já quando iam a caminho de Jerusalém? Os exegetas da Bíblia pensam que a caminho de Jerusalém Jesus quis fazer uma experiência, levou alguns meses para chegar lá, e de propósito ele enviou esses 72. O que alguns dizem é que foi talvez um mês de fazer a experiência de não levar nada, de confiar em Deus, de acreditar que a força do anúncio do reino ia ser suficiente para transformar corações e para que eles fossem bem recebidos ou mal recebidos, mas que tinham que ter essa confiança em Deus de seguir para a frente e anunciar.
E parece-me isso interessante, porque talvez foi um curso intensivo que Jesus deu àqueles mais próximos de si, para eles, uma vez que viesse o Espírito Santo, já terem alguma experiência para se lançarem e irem então já não só por Israel, mas aos 4 quadros do mundo. Penso que deve ter sido e foi uma viagem extraordinária, uma peregrinação maravilhosa. Mas 72, porquê é que foi 72? Porquê é que não foi 80? Porquê é que não foi 50? Pois, será que isto tem a ver com o número que Moisés também usou? No Antigo Testamento foram 72 que Moisés escolheu, mas talvez ainda mais na mente de Lucas, que tinha esta visão universal do reino de Deus, que não era só para o povo de Israel, mas que era para o mundo inteiro. Naquele tempo acreditava-se que havia 72 nações no mundo inteiro. Era um número que se dava, que não havia informação precisa, e então, no fundo, aqueles 72 representam as 72 nações, isto é, o mundo inteiro, é um chamamento universal, é um reino de Deus, é universal para todos os povos e todos os tempos, e aqui vemos que estes 72 representam isso. E segundo São João, quando houve aquela pesca milagrosa e apanharam 153 peixes, também havia uns que pensavam que na altura havia 153 nações no mundo e que São João que estava a usar aquele número simbólico. Mas acreditava-se que havia nos mares que havia 153 qualidades de peixe, de maneira que também era outra forma, através dos peixes... A rede apanhou tudo, a rede da Igreja Católica... Apanha tudo. Apanha tudo. Muito bem, 52 vão a caminho de Jerusalém. 72. E 2 a 2. 2 a 2. Porquê é que não foi um só? Porque cobriam muito mais terreno. 2 a 2 põe o grupo mais reduzido. O que é que tem a ver 2 a 2? Será que a gente nunca se deve meter a uma tarefa sozinhos? Nós devemos andar em grupo, nós devemos nos apoiar uns aos outros e coisas assim? Pois, uma pessoa só desanima, é mais inconstante, não tem ideias tão precisas, porque é no diálogo que se cria a claridade, a clareza das ideias. E o reino de Deus é realmente algo que nós fazemos juntos, não é? Cada um não vai diretamente a Cristo sozinho. Nós vamos a Cristo através dos nossos pais, que nos deram a fé, através da paróquia, através da família. Ninguém vai sozinho a Deus, não é? E até faz lembrar um casal, um par humano, não é? Vão pela vida fora. Deus não quis que caminhassem sozinhos, como regra de vida, como em geral. E, portanto, vão dois, vai o homem e a mulher, caminhando pelos caminhos da vida, também levando a mensagem, criando uma família, etc. Muito bem. Há uma força enorme nisso. O padre Cafarel, que esperamos ser canonizado um dia, mas ele dizia que a imagem de Deus que não era a pessoa humana. Para ele, a imagem de Deus era o casal. Criou homem e mulher. E para ele era o casal que realmente se tornava a imagem de Deus no mundo. Acho que isso que é muito profundo, não é? A leitura deste Evangelho é muito atual ainda hoje. Jesus disse a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há tanto que fazer no reino de Deus e havia lugar para muitos mais, não é? Os trabalhadores são poucos. São muitos em termos globais, mas em termos da grandeza do reino de Deus e do lugar que há para muita gente, também hoje continua a ser atual esta palavra de Jesus Cristo. A seara é grande, mas ainda são poucos trabalhadores. Nós estamos a ver nas paróquias um número de pessoas que se oferecem para realmente trabalharem. Não é grande? Não é grande. E nós pensamos que dermos mais oportunidade às pessoas, que as pessoas que vão, mas é preciso ter aquela generosidade, é preciso ter aquela coragem, que é um dom do Espírito Santo, a fortaleza, não é? E o Senhor continua a chamar nas paróquias. As paróquias precisam de pessoas para dar a comunhão, para ajudar os pobres, para
ajudar na catequese e assim por diante. E também as pessoas às vezes vêm, mas já vêm com a sua agenda e já sabem o que querem fazer e só querem fazer aquilo e só fazem aquilo se for à sua maneira. Eu, por exemplo, aqui trabalho no diaconado na Diocese e vêm alguns ter comigo dizer eu quero ser diácono. Mas eles já têm aquilo tudo pensado e já sabem como é que vão fazer e não tem mais ali que discernir. E quando chega-se a determinada altura não são aceitos, é uma crise que eles passam, um desgosto que eles passam, que não sabem compreender isso. E quando um parque me chama a dizer, olha, fulano tal, vocês não aceitaram na classe do diaconado e ele agora quer abandonar a igreja e quer abandonar a paróquia e quer dar com os pés nisto tudo. E eu digo ao parque, manda falar comigo, ou diz ele que me chama. E eles às vezes chamam, a dizer que estão muito pesados e que já não querem saber de nada. E eu digo sempre a eles, a vinha do Senhor é muito grande e tem muitos trabalhos. Não é só de diácono, não é só de sacerdote. A gente tem lá lugar para todos. Agora, a gente quando vem para a vinha do Senhor trabalhar e a gente vem com o chapéu, o nosso chapéu e o casaco para trás das costas e com as nossas condições, a gente não é tão eficientes, porque então a gente vem fazer o nosso trabalho, em vez da gente vir fazer o trabalho do Senhor. E há coisas tão belas e que parecem tão humildes, mas são tão belas. Por exemplo, agora aqui há tempos nós envolvemos como paróquia num programa chamado Love Turlock. Mas isso já também Love Modesto e também deve haver aqui para estes lados também coisas semelhantes em que as igrejas todas se reúnem num dia e nós reunimos às 8 da manhã para um rally, para um encontro, assim, reza-se, etc. E depois cada um vai ajudar alguém. E então eles têm pessoas de idade que não conseguem cortar a relva e alguém vai. Outra pessoa que tem um problema com uma porta, mas não consegue, não tem dinheiro e vai alguém. De maneira que as pessoas da paróquia que têm ido têm gostado imenso disto. E temos também outras coisas que temos envolvido a paróquia lá fora no mundo e as pessoas voltam satisfeitos, contentes. Muito bem. Caros amigos, Deus escolhe-nos e manda-nos a cumprir a sua missão. Nós hoje é que somos os pés, é que somos os braços, é que somos Jesus presentes no mundo para os outros. Oxalá que estejamos sempre dispostos a ajudar. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.